Perfeito. Então agora, vamos falar sobre a missão de vocês. Fala um pouco sobre quando vocês receberam esse chamado, como foi Uhum. servir, os primeiros momentos, Então, na Lucas, África. se você permite, antes, apenas comentar, né, esse período Claro. antes da missão, além, logicamente, o nosso papel principal é a família, mas eu fiquei no sistema educacional durante quase 8 anos, 7 anos e 7 meses. E a missão, quando jovem, sempre me influenciou em todos os aspectos, inclusive profissional. E, e várias vezes a missão me ajudou profissionalmente. Eu me lembro, logo quando cheguei em missão, eu fui entrevistado para essa companhia de petróleo. O Elder Bradford, ele lembra da companhia Atlantic de petróleo, né? Que a Ipiranga depois comprou. E eu fui fazer a entrevista e os finalistas eram os 4, 5. Eu tinha cheiro de missão, querendo casar e tudo. E tinha uns 4, 5 finalistas, estavam em São Paulo com aquelas entrevistas e tal, e eu era o único que não tinha faculdade, os outros todos tinham faculdade. E era uma entrevista na área de vendas. E aí o diretor de vendas, que era o último a entrevistar, ele falou para mim, olha, o que você fez aqui? A sua carteira profissional mostra que de 80 a 82, que eu era registrado antes, mas naquele período não. Você não foi registrado, o que você fez? Aí eu falei para ele, tinha feito uma missão em Recife, tal, me empolguei, né? Ele falou, olha, você sabe que o melhor vendedor da nossa companhia, ele fez essa tal dessa missão aí, né? E ele citou o nome dele, era um grande amigo meu, que é o Juca, que foi presidente de templo lá em Curitiba e tudo, Joaquim Lourenço de Oliveira. E aí ele falou, olha, eu gostei de você também, viu? Se você for tão bom quanto ele, eu vou empregar você. E não deu outra, no dia seguinte ele me ligou e eu fui empregado, né? Então, começou por aí. Logo em seguida, depois de um tempo, novamente, o meu presidente de missão, né, me convidou para trabalhar no sistema educacional. Então, novamente, a parte profissional, por causa da missão, quer dizer. E depois de quase 8 anos, um ex-companheiro meu, eu fazendo um serão em São Paulo, morava em Bauru, mas vim fazer um serão na estaca Interlagos, eu acredito, em São Paulo. E quando eu terminei o serão, um ex-companheiro meu veio, um americano, e ele falou, olha, Paulo, eu estou começando uma empresa americana aqui, né? E eu quero você para trabalhar comigo, né? Na área, era na área de informática e tal, não conhecia nada de informática, novamente competindo com vários outros e deu certo, e eu fiquei nessa empresa mais 5 ou 6 anos, e aí fui para o mundo corporativo e estou até hoje, né? Então, só como a missão, ela realmente tem uma influência em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso é impressionante. Bom, outra coisa que me impressiona bastante é a questão dos chamados, né? Lá em Bauru, como a igreja era pequena, a gente acaba tendo que fazer muitas coisas, né? E numa conferência, o Elder Hélio da Rocha Camargo, numa conferência da Estaca, ele me entrevistou e me chamou como bispo. Eu tinha apenas 23 anos de idade. E aí uma irmã veio até mim e o Elder Camargo estava do meu lado aqui também, né? Terminou a conferência, aí ela olhou para o Elder Camargo e falou assim, Elder Camargo, você chamou uma criança, um menino para ser um bispo, meu bispo, né? Meio indignada, né? Eu querendo, né, um buraco me esconder.
Aí o Helder Camargo, com aquela sabedoria toda dele, falou assim, sabe, irmã, você tem razão, ele é muito jovem, mas você sabe que Deus chamou um jovem de 14 anos para ser um profeta e restaurar essa igreja, né? Então ele tem muito mais experiência que aquele menino, né? Então ele falou, ele vai fazer bem, fica tranquilo, irmã. E fiquei 5 anos nesse chamado, depois fui chamado para ser o conselheiro daquela estaca, e depois, nesse que eu deixei o sistema educacional, vim para São Paulo e fui chamado também para ser o bispo, em seguida, né, o bispo da Ala Ferreira, que eu morava ali na região, moro na região até hoje, né? Isso já faz 30 anos. Quase 30 anos, né, que estamos em São Paulo. Então, depois disso, ainda com o bispo, fiquei alguns anos e fui para os Estados Unidos fazer o meu MBA, e foi interessante que, lembra que uma autoridade geral falou para a gente, falou para você, né? Você lembra ou não? Foi Elder Hillan. Elder Hillan. Ele olhou para mim e falou, olha, eu vou dar uma carta de recomendação para o seu marido, para nós irmos para não era BYU, para uma outra universidade, né? Para Utah. E ele falou, eu vou escrever uma... Nós nem pedimos nada, foi encontrando, passando no corredor assim. Eu quero fazer uma carta de recomendação. Mas daí ele olhou para mim e falou, mas eu vou fazer se você me prometer que vai trazer seu marido de volta. Então eu falei, tá bom, eu prometo que vou trazer ele de volta. E depois de 2 anos, retornei, né? Retornamos juntos, meus filhos, tivemos uma experiência maravilhosa em Utah, todos aprenderam muito bem inglês, que abriram várias portas, minha esposa também, enfim, todos nós, e foi uma experiência fantástica. E ao retornar, trabalhamos com os rapazes, a minha esposa com as moças, e aí fui chamado para ser o conselheiro daquela estaca, em seguida o presidente, e fiquei 12 anos na presidência daquela estaca, entre conselheiro e presidente, né? E logo depois... Estaca Ferreira. Hoje é a Estaca Ferreira, na época era a Estaca Taboão. Ela dividiu 2 vezes depois. E logo depois desse chamado, eu fui chamado para servir no CTM. E eu fui conselheiro do CTM lá em São Paulo durante quase 4 anos, com 3 presidentes diferentes, né? E minha esposa ajudando também no CTM, junto com as esposas dos conselheiros, do presidente e dos conselheiros. Conselheira, né? da esposa do presidente do CTM. Naquela época, as esposas ajudavam no CTM. Hoje em dia já não é mais assim. A experiência no CTM, para nós, foi algo fantástico também. Uma preparação maravilhosa, né, para o trabalho missionário. Então, tivemos aí experiências maravilhosas lá. Tivemos a visita na época do Elder Nelson, né? Elder Anderson foi 2 vezes, né, bem? Nós recebemos também Elder Ballard, Elder Rusband. Elder Rusband era da presidência dos 70. Então, tivemos experiência com as autoridades gerais, com os apóstolos, muito próximos. Elder Scott. Elder Scott. Foram vários. Foram vários apóstolos. E também do quórum, do primeiro quórum. E isso nos fortaleceu bastante, ter esse tipo de experiência com esses irmãos, né? E uma das vezes,
um dos irmãos do Coro dos 70, ele foi uma experiência interessante, que ele me chamou, como é que ele chamava? Você vai lembrar já. Ele me chamou de lado, não era Elder Clayton. Ele me chamou de lado e começou a falar japonês comigo, né? Porque eu tinha comentado com ele que meus 2 filhos tinham servido no Japão, um em Nagoya e outro em Tóquio. Só que eu não sei se ele não entendeu, achou que eu tinha servido no Japão, e começou a falar japonês comigo, porque ele serviu no Japão muitos anos. E aí eu parei ele e falei, irmão, eu não falo japonês, eu falo inglês, mas japonês eu não falo, né? E aí ele trocou, né? Começou a falar inglês e tal, e me perguntou, olha, você estaria disponível durante os próximos 3 anos para servir? E isso ele fez no corredor, na frente de todo mundo, na frente da presidência do CTM. Né? Nós tinha os 3 ali, todos, né? Todos, as esposas, todos juntos, então, todo mundo um ficou olhando para a cara do outro, assim, como assim, né? Entrevista de corredor, uma autoridade geral perguntando se você... Ele era da presidência do Coro dos 70, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele também, daqui a pouco vem. Elder Stevenson. Não, não é o Elder Stevenson. Ele era, na verdade, era diretor do departamento missionário da igreja. Ele era do primeiro coro e ele era responsável, inclusive, naquela época que os missionários passaram de 19 para 18 anos. Então... Elder Evans. Elder Evans. Elder Evans. E aí Elder Evans chegou para mim, aconteceu tudo isso, ele falou, olha, talvez daqui um mês, mais ou menos, você receba uma ligação de um dos apóstolos, né, perguntando mais detalhes sobre você, né? E aí foi quando realmente aconteceu. Dali um mês, eu estava quer dizer, a minha esposa estava fora, estava nos Estados Unidos, eu no Brasil, recebi uma ligação e fomos entrevistados pelo Elder Christofferson, inicialmente. Eles chamam de entrevista investigatória, né? Apenas querendo saber como é que nós estamos, temos condições financeiras de deixar o trabalho durante 3 anos e tal, sobre nossa família, etc. E, enfim, depois dessa entrevista, isso foi em novembro, nós fomos passar o final do ano juntos, em família. Tinha 2 filhos nos Estados Unidos, casados, e o outro que foi também, fomos lá, e recebemos uma ligação do Elder, da secretária do primeiro... Do presidente Eyring. Do presidente Eyring, que era o primeiro conselheiro na época, e fomos entrevistados, acho que dia 2 de janeiro, não é isso, Adriana? Não, dia 6. Dia 6 de janeiro. E, enfim, outra experiência espiritual muito especial. Nós estávamos lá, então tivemos a oportunidade de ir até o escritório dele, e onde tivemos a oportunidade de, enfim, de conversar com ele. Agora, não sabíamos onde íamos ainda, né? Ele falou que, enfim, depois da entrevista, nos chamou... Posso contar uma coisa interessante também? Lógico. Depois você continua falando de Elder Eyring, porque foi, assim, uma entrevista maravilhosa. O mais interessante do nosso chamado é que, depois que Elder Christofferson nos entrevistou, nós não escutamos nada de ninguém, a não ser que começaram a chegar muitos pedidos, e-mails, pedindo para que a gente fizesse exames médicos, e nós já tínhamos feito recente um check-up. Eu e ele tínhamos feito recente, assim, fazia um mês que tínhamos feito um check-up.
E daí, então, ele pegou e mandou para a igreja tudo que eles pediram. A gente já parecia que a gente já sabia, não sei. Foi inconsciente, mas a gente tinha feito um check-up, eu e ele. E a igreja foi me pedindo. E a gente começou a achar estranho. Começaram a pedir coisas para nós, sem ninguém falar nada para nós. E, de repente, marcaram de tirar foto nossa, como casal, tirar uma foto. E souberam que nós estávamos em Utah e marcaram ainda em novembro isso, uma foto. Quando nós fomos tirar a foto, o fotógrafo perguntou, então, porque para onde vocês estão indo? Vocês estão indo servir uma missão? Tal? Não. Daí ele falou, mas como assim? Eu sempre tiro foto de casais que vão para a missão, de autoridade geral. Por que eu estou tirando foto de vocês? Não sei, só mandaram a gente tirar foto. Daí nós só ríamos, porque nós não sabíamos o porquê estavam mandando nós tirarmos foto, mandarmos os nossos exames médicos, de dentista, de tudo. Nós mandamos, mas não tínhamos notícia de nada. Então, nós achávamos que alguma coisa tinham se equivocado com a gente, estavam mandando os papéis, mas acho que não eram. Mas a gente estava fazendo, só obedecendo. Enfim. Mas só é engraçado que depois, no dia 2 ou 3, ligaram, marcando entrevista dia 6, aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, não se equivocaram, eles tinham já uma agenda toda pronta, né? Acho que sabiam que nós estávamos lá, né? Mas, de qualquer maneira, fomos chamados e aí ficamos aguardando o envelope, porque o chamado presidente de missão, depois da entrevista com alguém da primeira presidência, depois vem o envelope. Eu não sei se aconteceu com outros presidentes, mas comigo foi assim, com a minha esposa, né? E recebemos o envelope como missionário também, né? Nós só ficamos sabendo que era uma missão em português. Em português. Eram 11 missões e abertas, né, que estavam disponíveis naquele mês, naquele ano. E aí ficamos, como todo presidente de missão, né, que é chamado, fica, puxa, será que vai ser aqui, ali e tal? E aí, por alguma razão, as pessoas começaram a falar, eu acho que você vai para Moçambique, né? E começaram a falar tanto que eu falei, não, se eu não for para Moçambique, eu vou ficar super decepcionado, né? Sabe, quando as pessoas... Olha, tinha Portugal, tinha mais 9 no Brasil, tinha Lisboa e tinha Moçambique, né? Então... Mas a gente sentia que era Moçambique. Começamos a sentir cada vez mais forte, sabe? Que realmente seria Moçambique. E quando veio, foi uma alegria, apesar de um povo que nós nunca tivemos contato, absolutamente nenhum antes, mas parecia, principalmente quando chegamos lá, que eu tinha nascido lá, né? Que nós tínhamos as pessoas que nós conhecemos, parecíamos que eram já velhos conhecidos nossos, a liderança que encontramos, né? E um fato interessante foi que, quando nós fomos para a missão, nós escrevemos vários planos, né? Puxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, sabe, comecei a imaginar, puxa, eu vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Puxa vida, eu tinha servido como bispo, ou como presidente de estaca, ou presidente dos rapazes, no CTM, 4 anos, né? Falei, puxa, como eu acho missionário que eu também. Fui missionário, eu sei um pouquinho, né? E aí fomos para
para o CTM, passamos aquela semana que foi maravilhosa, sendo ensinado pelos apóstolos, pelo profeta, presidente Monson na época, que foi algo assim impressionante, né? E quando chegamos finalmente em Maputo, que é a capital de Moçambique, a porta do avião se abriu, né? E dali 2 dias eu teria uma reunião inicial com os missionários, com os líderes de zona, a liderança da missão, e à noite com a liderança local, né? A igreja, apesar de bem fraca quando nós chegamos, era um distrito lá em Moçambique, em Maputo, e outro distrito lá em Beira, né? Um no norte, ou melhor, no sul, e outro no centro do país. E tinha um distrito também em Angola. Eram 3 distritos fracos, né? E aí, eu com tantos planos e tal, mas parece que quando aquela porta abriu, parece que veio algo assim, eu esqueci tudo. Basicamente, não lembrava mais de nada. Parece que eu nunca tinha sido missionário, parece que eu nunca tinha sido bispo, nunca tinha sido líder de nada, né? Eu não sabia nem o que falar para os missionários, dali 2 dias. E aquilo me deixou desesperado. O que eu vou falar para esses jovens? Estão esperando, estão sedentos, querendo, né, ouvir o presidente. E a única coisa que eu fiz foi começar a orar a Deus, pedindo, primeiro, desculpa, porque eu achei que sabia alguma coisa, não sabia nada, né? E começar a orar por revelação, né? Parecia que tinha passado um apagador mesmo de toda a minha experiência, e o Senhor disse, olha, não tem nada a ver o que você já fez antes. Daqui para frente é outra coisa. A hora que ele falou para mim que, nossa, eu não sei mais o que eu vou falar, é como se eu esquecesse de tudo. Eu olhei para ele e falei, nossa, se você não sabe, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui também. E eu fiquei desesperada, e eu vi né, ele em oração como presidente da missão, e lembrei muito das palavras do presidente Eyring, falando que eu estaria ao lado dele, apoiando ele como presidente da missão, né? Que ele que iria presidir a missão e eu estaria ao lado dele, apoiando naquele chamado. Então, eu também comecei a orar, Senhor, por favor, ajude para que ele saiba o que o Senhor quer aqui. E eu sei que o Senhor guiou a missão. Olha, é uma coisa impressionante que depois de 2 dias em oração e pedindo inspiração, me veio claramente 2 coisas que eu tinha aprendido uma semana, né? Quase 30 anos de liderança na igreja, missão e tudo, parece que foi apagado. Mas 2 coisas. Então, a única coisa que me veio na mente quando o que era para falar para os missionários foram 2 situações, uma do Elder Packer e outra do Elder Nelson, né, que hoje é o presidente Nelson, quando ele nos ensinou. Primeira do presidente Nelson, quando ele falou assim, ele estava discutindo o que era mais importante, qualidade ou quantidade de batismos. E ele nos ensinou o seguinte, o Senhor quer os 2, qualidade e quantidade. Que atrás de cada filho de Deus, atrás de cada número 1 tem um filho de Deus. Então, quanto mais, melhor. Né? Então, ele falou, we want both. Nós queremos os 2, qualidade e quantidade. Isso ficou muito claro na minha mente. E a outra coisa que me preocupava muito, porque eu conversei com o presidente que me antecedeu, e
e ele disse o seguinte: o presidente Kretzky, esquece esse negócio de batizar famílias aqui. Aqui é só jovem, porque aqui ninguém é casado, né? É muito difícil uma pessoa ser legalmente casado aqui. E ele me explicou sobre um negócio chamado lobolo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Lobolo, em inglês, É Dowry. é dowry. Dowry. É Né? o dote. É o dote em português. Fala Dowry. 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 É o dote em português. E ele me explicou o seguinte: para um jovem casar com uma moça, ele tem que pagar esse dote, ou esse lobolo. Isso é na África toda, irmãos. E os jovens, eles não têm condições. Às vezes tem alguns jovens ex-missionários que acabam se juntando com uma moça porque ele não tem condição de pagar esse lobolo. A tradição lá é tão forte. Ele falou, então, nós acabamos batizando só jovens aqui. E foi o que eu encontrei. Eu encontrei uma igreja fraca, com muitos jovens e poucos casais. Né? Poucos. E uma frequência baixa. E voltando, isso me veio muito claro também. Então, na verdade, foram 3 coisas. Essa citação do presidente Nelson, que falou que nós queremos os dois. Outra coisa, antes de citar o Elder Packer, quando eu estava lendo o manual do presidente da missão, o primeiro parágrafo diz lá: você foi chamado para estabelecer a igreja no lugar que você foi chamado. Né? E na minha cabeça veio claro, puxa vida, para estabelecer a igreja, nós estamos falando de estacas. Tem que ter estaca. Como é que você vai estabelecer uma igreja sem estaca? Né? Básico. E para ter estaca, você precisa ter família, você precisa ter homem do sacerdócio, mulheres experientes para presidir a associação de socorro, moças de primária. Né? Não pode ser jovem. E quando jovens sozinhos. Jovens né? sozinhos, né? A igreja não se desenvolve com o jovem. E aí, então, ficou claro para mim, temos que estabelecer a igreja, estacas. Né? E aí veio a citação do Elder Packer, quando ele diz o seguinte, eu lembro bem, ele, com aquela voz rouca dele, ele falou assim, you get what you go after. Né? Então, você consegue o que você vai atrás. E veio muito claro para mim o seguinte, se nós formos atrás das famílias, nós iremos encontrar as famílias. É a vontade de Deus. Não importa o lobolo, né? Não importa as tradições. Nós vamos ensinar as pessoas a seguir a tradição do Evangelho de Jesus Cristo, e não as tradições dos homens. Né? Eles têm muitas tradições lindíssimas e tem algumas tradições que não são tão boas, como nós temos aqui também no Brasil. Tradições maravilhosas e tradições pagãs que não são boas. Né? Assim como tem lá nos Estados Unidos também, algumas tradições boas e algumas não tão boas, que nós não adotamos, não são apreciadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e como qualquer outro lugar. Então, essa era uma das tradições. Né? Então, com essas 3 coisas em mente, nós começamos a ensinar os missionários, né? Que nós queremos qualidade, quantidade, né? Que seriam as famílias, e nós iríamos estabelecer a igreja com estacas. Né? Isso ficou muito claro para os missionários. Logo no primeiro dia, fomos repetindo isso durante 3 anos. Né? E hoje, né, nós temos já 4 estacas em Moçambique. A 5ª será edificada agora em Nampula, então 2 em Beira, 2 na região de Maputo e uma lá em Nampula, no norte. No dia 30 agora de janeiro, nós teremos a 5ª estaca em Moçambique. E
temos uma estaca também estabelecida em Angola. São 6 estacas hoje estabelecidas. Então, o Senhor ele fez um verdadeiro milagre lá. Né? Quando o Elder Pecker nos ensinou, você consegue o que você vai atrás, nós ensinamos os missionários a irem atrás de homens casados. Só que eles não eram casados legalmente, eles estavam juntos há 5, a 10, a 15, a 20, a 30 anos. E ensinamos eles a fazerem os contatos qualificados. Então, o missionário chegava até... Eles só faziam contatos com homens acima de 25 anos. Né? Porque é o que nós queríamos. Você consegue o que você vai atrás. Se você vai atrás de jovem, você batiza jovem. Você vai atrás de homem adulto casado, você batiza homem adulto casado, né? E a família inteira. E aí você consegue aquela outra coisa que o Elder Nelson nos ensinou. Nós queremos os dois, qualidade e quantidade. Famílias e quantidade. Cada família tem 4, 5, 6, 7. Né? E essa é a visão que fomos passando aos missionários. Então, eles faziam aqueles contatos, e era muito interessante, que eles faziam 5 perguntas básicas. Essas eram as perguntas. Né? A primeira delas era o seguinte: você acredita em Jesus Cristo? Né? Eles se apresentavam como missionários e tal, e faziam 5 perguntas. Você acredita em Jesus Cristo? Porque aproximadamente 20%, 25%, algumas regiões mais, eles não são cristãos, né? São muçulmanos. Então, primeira pergunta, se acreditasse em Jesus Cristo, continuava, fazia a segunda pergunta. Você é casado? De cara. Né? Aí eles falavam, não, mas eu estou junto, eu tenho uma esposa, eu tenho os filhos. Alguns falavam, eu sou casado, e os missionários falavam, mas é casado legalmente? Se ele falar que é casado... Eles falavam, né? Eles perguntavam, mas é legalmente? Não, não sou e tal. Aí vinha a terceira pergunta, né? Você gostaria de ser casado? Porque também, se ele não quisesse ser casado, a gente já deixava de lado. Porque a gente queria foco atrás daqueles que estavam dispostos. Mas, incrivelmente, a maioria dizia que queria ser casado. Lógico que eu gostaria. Né? Lógico que eu gostaria. Aí ele falou assim, ele dizia, olha, se você der o seu contato, eu posso ir lá e ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo e ensinar você um caminho para você se casar legalmente. Né? E aí, a quinta pergunta era justamente quando nós podemos ir lá. Né? Então, esse era o contato. Eu não contava, não tinha nenhum outro tipo de contato. Nós chamávamos contatos qualificados. E tinha que ter 5 por dia. Para chegar nesses 5, eles tinham que fazer uns 100, né? Com essas perguntas, para chegar nesses 5. Agora, era certeiro. Desses 5, né? Pelo menos 1 ou 2 famílias aceitavam o Evangelho. E o resultado disso foi que, em 3 anos, foram 603 famílias completas, casadas e batizadas. Então, vocês fazem as contas, né? 600 vezes 5, mais ou menos, é o número de famílias, de pessoas que foram batizadas durante os 3 anos, e o resultado são as estacas. Porque nós tivemos bispos... Até hoje, né? Os bispos que estão lá, a maioria foram batizados dessas famílias. Conselheiros de estacas, presidentes de estacas, né? Tem um presidente de estaca em Beira que foi batizado. E os 2 conselheiros também, né? Patriarcas, e a grande maioria da liderança, são 603 famílias completas, pai, mãe e os filhos. E o interessante, Lucas, é que nós tínhamos, depois de um tempo, né, no início, nós ficávamos assim, era só jovens, tinha lá aqueles 20, 25 de frequência, mas só jovens. E depois de 6 meses, 1 ano, nós começávamos a ver as famílias, né? As famílias nos ramos, né? Sendo
tendo chamados e progredindo, né? E era algo fantástico de ver. Era algo fantástico de ver. E o importante era o seguinte, quando as famílias eram batizadas, o que acontecia? Eles permaneciam na igreja. A retenção era de quase 100%. Na verdade, o primeiro ano deu 102. Aí você vai me dizer, mas, pô, então como é que ressuscitou alguém? Não é isso. É que houve reativação, né? Houve reativação. A grande maioria permaneceu na igreja e alguns foram reativados, voltaram, né? E por que eles ficavam? Era muito simples. Eles ficavam porque eles foram casados dentro da igreja. Eles tinham um vínculo com a igreja. Além do evangelho verdadeiro, eles tinham aquele vínculo com os membros que ajudaram eles a se casarem. Né? Você lembra as festas, como é que era, Adriana? Houve uma participação muito grande entre os membros e os missionários, um envolvimento enorme da liderança, sabe? E todo mundo quis participar em tudo. Então, desde das primeiras palestras com as famílias, os missionários já levavam os membros junto para dar as palestras e para entender todo o processo de como funcionava o Lobolo, porque no começo foi muito difícil, né? Como ensinar que o que eles estavam vivendo não era de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, para eles seguirem Jesus Cristo, eles acreditavam em Jesus Cristo, eles tinham que deixar as tradições antigas para trás, né? E muitos, eles viviam juntos, os pais concordavam que o casal vivessem junto, ter filhos, mas para casar legalmente, eles tinham que pagar o dote, pagar o lobolo. Eles ficavam, às vezes, anos, 20 anos casados, mas não podiam casar legalmente, porque não tinham dinheiro. E então ficavam juntos. Então, esse era um empecilho muito grande para a igreja. Então, quando os missionários começaram a ensinar que a maneira correta, ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que eles tinham que seguir Jesus Cristo, eles tinham que ser batizados, eles tinham que guardar a lei da castidade, os missionários começaram a ensinar sobre a lei da castidade, eles começaram a ter coragem de falar para os seus familiares que eles tinham decidido a seguir Jesus Cristo e deixar as tradições antigas de lado. E para seguir Jesus Cristo, eles tinham que se casar e ser batizados. E aí que os casamentos começaram. Mas também não foi algo fácil. Precisava de documentação. A documentação, moçambicano não tinha documentos. Às vezes, documento de nascimento estava em outra cidade, eles nunca tinham um papel sequer. Então, também foi uma ajuda conjunta da missão inteira. Então, um missionário que morava numa região, se a pessoa era do norte, por exemplo, esse missionário ligava para outra dupla que estava no norte, por favor, pode ir atrás desse documento e tal. E nós não ajudávamos com dinheiro. Cada família que estava sendo ensinado o evangelho, eles eram ensinados a economizar para poder pagar pelos documentos que eram caros, os documentos de casamento. Então, eles faziam metas. Então, um casamento e um batismo demoravam uns 3 meses, no mínimo. Não era um processo de uma semana. São 3 meses. As famílias... Essa era uma das outras razões, outra razão também, que eles permaneciam muito fiéis, muito firmes na igreja. Muitos deles já pagavam dízimo, cantavam no coro antes de se batizar. Eles frequentavam a igreja, formavam amizade, eram amigos de outras famílias. E eles, no processo de serem ensinados, eles convidavam outras famílias, amigos, para ouvir o evangelho também. E daí, na data do casamento,
eles podiam convidar alguns familiares, e nossos missionários foram tão incríveis que até bolo de casamento eles aprenderam a fazer. Então, começou a ser atividade do ramo, todo mundo ajudando, para fazer uma festa, até que houve a ideia de fazer casamento coletivo, fazer vários casamentos num dia e logo em seguida o batismo de várias famílias. Então foram milagres assim, um atrás do outro. Nós tínhamos assim 5 casamentos, 10 casamentos, 9, 11, e cada família convidava um número X, um mínimo X de familiares para ir. Então a capela ficava lotada e ficava logo de cara um missionário lá na porta anotando o nome das famílias que iam chegando, né? Ninguém é bobo, né? Nós tínhamos que trabalhar todo mundo, né? De maneira e o bispo, às vezes o presidente do ramo, eu fiz várias vezes casamentos e nós dizíamos, olha, aqueles que gostariam de ter um casamento bonito como este aqui, estão convidados a ouvirem os missionários, e eles vão dizer para vocês como vocês poderão se casar também. Nós tínhamos pais que nunca tinham se casado, vendo os filhos se casarem, acabavam se batizando na igreja e se casando na igreja. Então, gerações iam de diferentes meses, acabavam o pai, o mais velho, né, que já estava casado, estavam juntos há 30 anos, acabava finalmente se casando legalmente e se batizando na igreja. Outro milagre também que aconteceu é que, como toda noiva, elas gostam de pôr um vestido de noiva, que o lobolo não é somente o dote, não é somente o dinheiro. Eles fazem uma reunião entre as duas famílias, eles trocam alguns produtos, algumas mercadorias, e geralmente o noivo ele paga a festa, paga roupa para os familiares da noiva, ele paga várias coisas. Então, o homem se endivida pela vida toda, quase. Ele casa endividado já, porque ele paga tudo, não só para ele, mas para a família da noiva, tudo ele paga. Então, ver assim, a noiva, ela deixar todo esse tipo de tradição para trás, mas ter um casamento decente dentro da igreja, do jeito que nós fazemos, era uma alegria tão grande, um sonho, porque os prédios da igreja, apesar de alguns, não termos muita capela em Moçambique, eram casas alugadas, era o melhor que a gente podia, né? Então era melhor do que tudo que eles gostavam de estar, né? É um lugar muito bom para estar. E toda noiva sonha com uma festa, com um vestido de noiva. E onde arranjar tanto vestido de noiva? Porque começamos a ter muitos casamentos. Imagine, 10 vestidos no fim de semana, no norte do país, mais 10 no sul, mais 5 lá no centro, 10 no centro, e ramos diferentes, né? Agora, teve algo que aconteceu, outro milagre, mas de uma maneira muito natural. Eu acho que seria interessante você comentar. Nós nunca pedimos nada, nunca fizemos campanha nenhuma, pedindo nada, nenhum vestido para ninguém, mas algumas mães simplesmente começaram a mandar alguns vestidos. As mães dos nossos missionários. Porque eles escreviam, dizendo o que estava acontecendo, né? E eles ouviam o que os filhos contavam, né? Os filhos contavam e o que os casais falavam para eles, né? Então eram vestidos muito bonitos, né? Uns vestidos bem dentro dos padrões, vindos de Utah, vestidos novos. Então, as mães começaram a mandar os vestidos de maneira natural. Natural, sem ninguém pedir. Eu até falei, elders, cuidado, não peçam nada para suas mães, fica muito caro, não quero
nós não podemos fazer pedidos nenhum. Até que um missionário estava terminando a missão, a mãe veio encontrá-lo na nossa missão, veio buscá-lo. Ela chegou com 2 malas, bem grandes. E ela pôs naquele saco a vácuo. A hora que ela abriu o saco a vácuo, né, o Ziploc, aquelas 2 malas só tinham vestidos de noiva. E fomos contando, tirando. Estava tão amassadinho, mas ali naquelas 2 malas tinham 100 vestidos de noiva. 100. É de arrepiar. E tinham ali, eram verdadeiros tesouros, porque tinham vestidos que nunca foram usados, tinham vestidos que tinham sido de avós, tinha passado de gerações por gerações, tinha vestidos com a foto do casamento, do dia do casamento, com um testemunho. E me marcou muito um vestido que uma irmã de Utah mandou com a foto do casamento. Ela já tinha casado, já fazia 7 anos, e o testemunho dela, falando que ela sentia muita alegria de alguém poder usar aquele vestido dela, que assim como ela um dia também teve que deixar as tradições da família dela para trás, no dia do casamento dela, quando ela foi se casar no templo. A família dela não era membro da igreja, ela tinha se mudado para Utah para casar com o noivo dela, e a família era de outro estado, dos Estados Unidos, e ela teve que deixar toda a família para o lado de fora quando ela entrou pelas portas do templo. E ela disse que ela também deixou as tradições da família para trás para viver a tradição de Jesus Cristo, do Evangelho. Então, ela falou que ela sabia muito bem o que as irmãs moçambicanas estavam deixando para trás para algo muito melhor. Então, daí ela mostra a foto do casamento e também, depois de 7 anos, a família dela. Então, foram assim coisas... Foram vários nesse aspecto, né? Então, as irmãs, quando usavam aqueles vestidos, as noivas, elas sabiam que era algo muito especial. E esses vestidos estão lá em Moçambique. Nós dividimos em todas as alas, então o total acho que conseguimos uns 150, 140 vestidos. E aí dividimos os ramos todos e tinha, como existe no templo a sala das noivas, né? Nas capelas, na nossa época, tinha também uma pequena sala das noivas, porque... Eram muitos vestidos. E eles ficavam na capela com esse objetivo, né? Porque foram muitos casamentos e continuam até hoje, muitos continuam até hoje. Mas estamos falando demais, né, Lucas? Desculpa aí, viu? Não, na verdade, temos que caminhar para o fim mesmo, mas, uau, eu fiquei tão grato por vocês contarem essas coisas. Eu já estava imaginando o vídeo assim, a história dos 100 vestidos, que é uma história de tanta fé, primeiro desses santos africanos, né, deixando a tradição deles, depois desses irmãos do outro lado do mundo, enviando esses vestidos. Nossa, não tem como não ficar emocionado com tanta coisa que aconteceu. E, nossa, o Senhor ter preparado vocês para essa missão, dado revelação sobre revelação, e a igreja tão grande, em tão pouco espaço de tempo, né? Você viu esse milagre acontecer em Recife, a igreja explodir, crescer, e viu de novo agora em Moçambique, e fico tão grato pela obra do Senhor. Estamos encerrando esse vídeo, queremos que vocês possam contar mais, vamos querer marcar um outro dia para vocês contarem. Mas, ao terminar esse vídeo, irmão Dale, quer dizer alguma coisa? Só quero dizer que queremos continuar no outro dia, porque as suas histórias são fabulosas e muitas pessoas vão querer ouvir. Com certeza. Eu sei que vocês têm muitas. Eu tenho um monte de perguntas para fazer sobre o que vocês contaram, por exemplo, sobre a questão dos templos, sobre o desenvolvimento da fé desses irmãos, e sobre o que vocês estão fazendo agora, depois da missão. Então, a gente vai ter que marcar uma outra
outra conversa, com certeza. Mas para terminar esse vídeo, se vocês quiserem prestar um breve testemunho e encerrar, aí a gente pode remarcar um outro dia. Olha, eu gostaria de apenas dizer que eu nunca imaginei que nós poderíamos amar tanto um povo que, teoricamente, não tinha... Nós nunca tivemos nenhum tipo de ligação, né? E o nosso desejo sempre... A gente não passa um dia sem pensar naquele povo, né? Os irmãos de Moçambique, os irmãos de Angola e de Suazilândia também. E nós temos um grande desejo de voltar e servir, continuar servindo eles, né? E eu sei que Deus ele tem um propósito muito grande, é um povo sofrido, um povo com grandes desafios. E que, de alguma maneira, chegou também a nossa vez, os brasileiros, assim como os americanos já nos abençoaram tanto durante mais de 80 anos da igreja no Brasil, chegou a nossa vez de abençoar alguém, né? Então, nós, pela proximidade da língua, né? Estou me referindo à facilidade da língua, nós temos a oportunidade, como brasileiros, de servir este povo tão querido e tão especial. Eu digo que antes eu achava que sabia o que significa amar alguém, né? Amar, principalmente quando a gente é mãe. Mas quando eu coloquei o pé em Moçambique, eu descobri realmente um amor genuíno. Eu senti realmente o amor do Salvador. Então, pelo menos um vislumbre do que é o amor do Salvador. Eu sou muito, muito agradecida por conhecer o povo de Moçambique, Angola e Suazilândia, e por a gente ter grandes amigos e irmãos lá, e que são para sempre. Eu sou muito feliz por essa oportunidade que Deus nos deu. E eu tenho esse testemunho. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e deixar aí um comentário que nós vamos mostrar para esse casal especial. Obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, até. Obrigado. Tchau, tchau.